86 Guild Wars Capítulo 256 Benefícios de classe lendários. Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco e Rivetingnight esperaram pacientemente pelo retorno de Sublime Notion, Deployed Soldier e Moneylover. Eles estavam atualmente fora do Aetherhall, exatamente onde os três haviam desaparecido para iniciar suas missões. Não demorou muito para que eles aparecessem. Poucas horas depois, todos os três se fundiram em um feixe de luz brilhante exatamente ao mesmo tempo. Moneylover estava de volta em seu terno de tweed habitual enquanto Deployed Soldier vestia sua armadura incomum. Sublime também estava de volta com seu manto de clérigo branco, com babados e detalhes dourados. Todos os três se entreolharam com curiosidade, depois para Draco e Rivetingnight em silêncio. Eles também observaram a Vita City-Stat melhorada com expressão chocada, e Sublime deu um tapa na testa. Com o quanto este lugar se desenvolveu, ela ficaria sobrecarregada com trabalho extra. Pensando assim, Sublime Notion sentiu que não aguentava mais. Ela havia experimentado a boa vida e não queria voltar ao seu estilo de trabalho duro. Como tal, ela imediatamente se virou e saiu correndo, gritando: "Fuja!" Draco, soldado desdobrado e amante do dinheiro ficaram chocados, mas Rivetingnight parecia impassível. Tudo o que ela fez foi sussurrar uma frase: "Deixa comigo." No momento seguinte, Rivetingnight desapareceu em um flash de luz negra. Antes que qualquer um dos três pudesse sequer dar uma espiada, ela retornou, com uma Sublime Notion balançando e se debatendo na mão. "Não, me deixe ir. Quero ser livre. Quero intimidar e causar desespero." Sublime Notion gritou enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Ah! Era assim que seus alvos sempre se sentiam? Não admira que todos parecessem tão desanimados. Ter a liberdade de agir de acordo com seus desejos restringida era sufocante. Mesmo enquanto ela lutava, Rivetingnight não prestou atenção aos gritos de sua irmã da vida. Na verdade, Draco percebeu pelo vínculo único que ela estava gostando muito disso. Que relacionamento esses dois tinham? "Você conversa com esses dois sobre suas experiências durante suas missões", disse Rivetingnight, desaparecendo na escuridão. "Eu vou lidar com isso." Com aquela frase assustadora, ela deixou a área, embora se pudessem ouvir gritos e gritos de protesto. No entanto, assim que a porta do Aetherhall foi fechada, tudo ficou quieto novamente. Houve um silêncio prolongado enquanto os três homens se entreolhavam com medo e confusão em seus corações antes de Draco tossir e se concentrar no assunto em questão. "Então, como foi sua missão?" "Agitado." Moneylover respondeu com um leve sorriso significativo. O soldado destacado respondeu com um aceno solene. "Tudo bem então. Você pode me dizer exatamente quais benefícios sua aula tem ou irá lhe proporcionar?" Draco perguntou com um leve sorriso. "Não é um problema." O soldado destacado respondeu enquanto enviava algumas coisas para Draco ver através de um PM. "Grande comandante, classe lendária. Habilidades: aura do comandante, passiva; sabedoria do comandante, passiva; carga imparável, ativa; reunião, ativa. Estatísticas iniciais: STR 30, Dex 30, em 30, Int 15, SPR 15, Chá 30, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 250%. Dificuldade de classificação, 70%. Armas de classe, qualquer não mágica. Habilidades de classe, qualquer não mágica. Aura do comandante, habilidade passiva. Efeito: imunidade a todos os efeitos de status para tropas sob comando do usuário. Aumento de 2,5x em todas as estatísticas durante conflitos de guerra para todas as tropas. Sabedoria do comandante, habilidade passiva. Efeito: todas as manobras de tropas utilizadas pelo inimigo são desvendadas ao usuário. Todas as manobras de tropas usadas pelo usuário são impossíveis de serem visualizadas pelo inimigo. Carga imparável, habilidade ativa. Efeito: corre com as suas tropas em um ataque organizado em direção a um local dentro de 3 km, ganhando invulnerabilidade durante o ataque, causando 300% de dano extra no primeiro ataque das tropas dentro do ataque. Tempo de espera: 30 minutos. Recrutamento, habilidade ativa. Efeito: as tropas que assinaram sob a sua bandeira serão convocadas para o campo de batalha, independentemente de onde estejam, para lutar contra os inimigos de seu comandante. Tempo de espera: um dia. A garganta de Draco ficou seca enquanto ele lia os detalhes desta aula. Na verdade,
As classes lendárias mereciam sua reputação. Draco ainda não tinha visto um épico, mas se um lendário fosse tão exemplar. Suas estatísticas iniciais eram loucas, quase 25% mais altas do que as estatísticas atuais de Draco como um Vingador ideal de nível 35. Deve-se saber que após uma mudança de classe como essa, o nível foi redefinido para o nível 10. Em outras palavras, no nível 10, esse sujeito era, no papel, mais forte que Draco no nível 35. E como ele estava no nível 10, ele poderia ganhar novos pontos de atributos por nível para aumentar ainda mais a diferença entre eles. Que porra é essa? Desde quando Draco apareceu por outra pessoa? Não era ele quem sempre adquiria coisas que deveriam ser consideradas destruidoras do equilíbrio. O tempo dele acabou. Foi era do soldado desdobrado e companhia de agora em diante. Depois, houve sua alta taxa de ganho de experiência. É preciso saber que uma classe normal tinha 100% de taxa de ganho de experiência. A classe Vingador de Draco tinha 75% porque era, possivelmente, uma classe de nível raro, assim como a classe Shadow Assassin de Eva. Mas esse sujeito, com uma classe lendária já dominada, teve um aumento de 2,5x no ganho de experiência. Se Draco obtivesse 7,5% de experiência ao matar um monstro, o soldado destacado receberia 25% de experiência. Em quantidades maiores, a diferença seria impressionante. Junto com isso, sua dificuldade de classificação foi reduzida em 30%. Enquanto outros jogadores, independentemente das classes comuns ou incomuns, tinham dificuldade de 100%, ou normal, este sujeito estava jogando com dificuldade de 70%, ou fácil. Quanto minhas aulas lendárias recebem? Draco rugiu isso em seu coração com total relutância. No entanto, ele ficou muito consolado ao ver que o soldado destacado tinha um limite de armas. Ele não era automaticamente ideal como ele ou Eva, que poderiam usar qualquer habilidade sob o céu. Ele só podia usar os neomágicos, que por si só eram bastante dominados ao adicionar os outros benefícios da classe, mas não eram tão OP quanto poderiam ser. Em suma, o soldado destacado, quer ele percebesse ou não, estava definido para o resto da vida. Para comparar, Draco era como um garoto comum de uma família comum tentando estabelecer uma empresa multibilionária, enquanto o soldado destacado era filho de um trilionário fazendo o mesmo. Ele era tecnicamente um jovem mestre do sistema, só que sem o destino de ser morto em 3 capítulos. Draco queria ir sentar-se para acalmar seu coração dolorido, mas Moneylover enviou seus dados também, forçando o sujeito a verificá-los. Rei Mercador, classe lendária habilidades, persuasão, passiva, negociação, passiva, construção de mercado, ativa, formação de empresa, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 30, SPR 30, SHA 60, LCK 10 taxa de ganho de ESP, 150% dificuldade de classificação, 30% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer verbal persuasão, habilidade passiva efeito, todas as partes no seu rank abaixo provavelmente serão persuadidas pelo usuário. Grupos acima da sua posição são significativamente convencidos por suas palavras. Negociação, habilidade passiva efeito, todas as negociações são a favor do usuário. Os preços de compra são reduzidos em 80%, enquanto o preço de venda é aumentado em 80%, sem quaisquer penalidades às vendas. Construção de mercado, habilidade ativa efeito, cria instantaneamente um mercado em qualquer distrito comercial. Tempo de espera, 3 meses. Formação de empresa, habilidade ativa efeito, cria uma empresa comercial em qualquer distrito comercial. Tempo de espera, 1 mês. Draco tossiu sangue diretamente ao absorver isso. Ele olhou para Moneylover com uma expressão horrorizada, e o sujeito olhou de volta confuso. Porque o Guildmaster estava olhando para ele como se tivesse visto um monstro, um Ouroboros. Como poderia Moneylover entender que tipo de besta ele era? Sua habilidade de persuasão era excelente e lhe permitiria obter muitos benefícios de seus pares, bem como daqueles superiores a ele, se jogasse bem as cartas. No entanto, a negociação foi verdadeiramente esmagadora. Ele poderia comprar coisas com 80% de desconto e vendê-las com 80% mais caro, sem penalidade nas vendas. Em essência, se ele visitasse o leilão divino,
Ele poderia gritar 1 milhão de platina. Para um lance pague apenas 200.000 platina no final. Se ele gerenciasse a loja Rank 7 como um todo, cada item vendido pelo Umbra seria 80% maior, e os clientes ainda os comprariam sem hesitação, mesmo que o mesmo item fosse mais barato em outro lugar. Isso não era lógico, por isso era uma habilidade do sistema. Os NPCs nem notariam a diferença. Para eles, seria totalmente normal. Os jogadores fariam isso, mas apenas por enquanto. Quando entrassem nos pods, eles se tornariam como NPCs, facilmente influenciados por habilidades como essa sem perceber. Com os capacetes Virtua, essas coisas eram limitadas. Pode afetar alguns, mas ser inútil para outros, dependendo da estrutura do córtex cerebral. Depois houve o Market Building, que lhe permitiu literalmente gerar um mercado a cada 3 meses. A classificação deste mercado não foi especificada, mas deveria ser a classificação 5 ou superior. Caso contrário, porque o tempo de espera seria tão longo. Mesmo que construir um mercado de rank 4 custasse alguns milhares de platina, não garantiria um tempo de espera tão longo para uma habilidade de classe lendária. Poderia até ser um mercado de rank 7, embora isso fosse um pouco demais. Bem, Draco não sabia dizer. Ele teria que pesquisar mais sobre as classes lendárias e ver como poderia ganhar mais pergaminhos de mudança de classe de Shuro. O sujeito partiu há mais de 2,5 meses, então quando Draco alcançasse o rank 2, Shuro deveria estar de volta. A última habilidade ativa do Money Lover foi a formação de empresas, o que lhe permitiu construir uma empresa na hora. Isso foi incrível porque os procedimentos para criar uma empresa eram árduos e chatos. Olhe para Draco. Ele construiu apenas uma loja, uma guilda e uma residência na cidade de Karil, mas não uma empresa. Essas coisas eram difíceis de formar e ainda mais difíceis de administrar. Mas os benefícios de um eram inquestionáveis. Uma empresa poderia administrar melhor qualquer negócio subsidiário, loja ou serviço administrado por uma parte. Em outras palavras, se a loja Rank 7 ganhasse 200.000 platinas por semana, anteriormente 150.000, com gerenciamento de jogadores servos e alguns NPCs, com uma empresa de alto escalão isso poderia triplicar. Embora Money Lover tivesse uma taxa de ganho de experiência menor em comparação com o Deployed Soldier, não se deve esquecer que ele era uma classe Tradeskill. Ele não deveria matar monstros, então tal coisa significava pouco para pessoas como ele, mas ele ainda conseguiu desfrutar de um aumento extra de 50%. E depois houve a dificuldade de aumento de classificação que foi de apenas 30%. Foi como jogar um jogo de tiro online com um aimbot de nível divino. Não sobrou nenhuma dificuldade. Draco esfregou o peito e enxotou Money Lover e Deployed Soldier antes que eles lhe causassem um ataque cardíaco. Ele lhes disse para utilizarem suas aulas da melhor maneira que achassem, com total liberdade. Quando Draco estava prestes a escapar, ele viu uma mensagem de Eva. Pensando que sua alma gêmea estava compartilhando alguma notícia importante, ele abriu rapidamente. Aqui estão as estatísticas de classe da Sublime Notion. Ela é um monstro. Eva Senescal, classe lendária habilidades, administração, passiva, conselheiro, passiva, proteger, ativa, repelir, ativa. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 60, SPR 60, SHA 10, LCK 10 taxa de ganho de ESP, 200% dificuldade de classificação, 50% armas de classe, qualquer arma não física habilidades de classe, qualquer não física administração, habilidade passiva efeito, todos os assuntos relativos à administração de uma casa, estado ou império são tratados perfeitamente, sem chance de erro. O usuário não se cansa das tarefas administrativas e ganha experiência ativamente ao executá-las. Conselheiro, habilidade passiva efeito. O usuário pode ver através da maioria das situações políticas e oferecer o melhor conselho possível. O usuário também pode lidar com qualquer situação política, interna ou externa, com facilidade. Proteger, habilidade ativa efeito. Lança uma barreira ao redor do estado, casa do usuário que nega 100% do dano por hora. Nota 1. Ref casa apenas em edifícios e objetos inanimados. Nota 2. Só pode ser usado quando estiver sob cerco. Tempo de espera, 3 dias. Repelir, habilidade ativa efeito.
Afaste qualquer invasor de seu nível inferior com facilidade. Invasores acima da sua classificação têm 50% de chance de serem repelidos. Tempo de espera, 15 dias. Desta vez, Draco não aguentou mais. Com uma chuva de sangue jorrando de seus lábios, o sujeito desmaiou. Guild Wars capítulo 257. Um encontro casual. Draco chamou Slinfati ao seu quarto no Aether Hall. A maioria das pessoas não tinha permissão para entrar, mas os membros principais podiam, desde que fossem convocados. Como se poderia imaginar, ela estava ao mesmo tempo preocupada e animada enquanto caminhava pelos corredores do prédio, imaginando se Draco a chamara para uma conversa. Calma, Sheila. Só porque ele chamou você para o quarto dele não significa que ele planeja fazer alguma coisa. Talvez ele queira discutir esgrima. Sim. Mesmo que ela tenha dito isso a si mesma para se acalmar, quase não havia confiança por trás dessas palavras. Quem entre os principais membros da Umbra não sabia que Draco estava construindo uma enorme genealogia? Não só isso, mas seu clã recém-fundado foi até reconhecido pelo sistema. Slinfati fazia parte das pessoas que visitaram os laboratórios Glorigori para analisar seu DNA, para que ela pudesse dar à luz no jogo. Poderia ser por isso que Draco a convocou? Afinal, ele nunca tinha feito isso antes. Era suspeito que ele a chamasse assim especificamente depois que seu DNA fosse extraído. Pensamentos selvagens passaram pela cabeça de Slinfati enquanto ela considerava isso. Ela não estava exatamente relutante, porque nenhuma mulher com orientações normais e um desejo sexual saudável poderia resistir à aura de sedução do anjo negro de Draco. No entanto, ela realmente não sentia nada por ele em si. Além da luxúria devido à aura dele, ela sentia algo tocando sua alma sempre que passava um tempo com Fitter Cleric, então ela preferia estar com ele. Dormir com Draco, mesmo sendo apenas um avatar virtual, e mesmo sendo o Guildmaster da Umbra. Assim, quando ela parou na frente da porta dele, ela não entrou imediatamente. Com o rosto vermelho e as pernas trêmulas, ela bateu de leve na porta. Quando ela ouviu um entre de uma voz feminina, sua ansiedade desapareceu. Como já viu uma mulher lá, Draco não tentaria tocá-la, certo? Quando ela entrou, ela viu Draco encostado em uma bancada enquanto fazia alguns daqueles dispositivos que quase causaram o início de uma guerra durante o leilão. Em sua cama estavam Eve e Kari, que sussurravam alguma para outra. Eles estavam em uma posição muito questionável e comprometedora que daria a qualquer um uma ideia errada. Roma e Zayn também sentaram perto de Draco, conversando entre si enquanto riam baixinho. Os filhos deles foram colocados perto de Draco, e ele ocasionalmente parava para explicar o que estava fazendo com eles. Apesar dos dois bebês serem absolutamente ignorantes, eles ainda ouviam o pai com algum nível de atenção. Hila também sentou em um banquinho perto de Draco e observou com curiosidade o que ele estava fazendo. Quando a notaram, Eve e Kari acenaram, enquanto Roma e Zayn acenaram para ela. Draco pausou seu trabalho e caminhou até ela, embora tivesse que olhar 2 vezes. Slinfati mudou. Ela não podia mais usar legalmente os Slin em seu IGN, pois agora ela estava com um peso corporal normal. Slinfati tinha sido um pouco atraente para pessoas com preferências como Draco antes, com quão magra ela era, mas agora ela era bonita, com certeza. Ela ainda tinha seu cabelo ruivo curto e olhos castanhos, sua marca registrada, mas agora brilhava com um certo brilho que era difícil de ignorar. Especialmente porque agora que seu peso voltou ao normal, seus tamanhos aumentaram. Ela agora parecia um nobre cavaleiro de um reino, ou especificamente, a filha de um general militar que havia treinado para a guerra. Esse ar de valentia rodeava e lhe dava um certo fascínio que agradava a maioria. Se Draco ainda fosse um otaku, ele a teria chamado de material waifu. Ele sorriu e assentiu. Amber ajudou você com seu distúrbio alimentar, então? Slinfati ficou surpreso. Como você? Draco esfregou o queixo com um sorriso enigmático. Digamos apenas que conheço muito bem aquela mulher problemática. Ou talvez apenas o suficiente para adivinhar. De qualquer forma, não foi por isso que chamei você aqui. Isto é para você. Draco disse enquanto pegava Sword Blade. Quando Slinfati vislumbrou a espada, seus olhos brilharam, especialmente quando ela registrou seus efeitos. Era claramente uma espada feita especificamente para ela usar, e ela ficou extasiada com isso. Quando ela segurou, ela sentiu como se estivesse segurando uma lâmina normal.
Ela não sabia se pesava o suficiente para dificultar até mesmo a noite Riveting, apesar de seu corpo reconstruído. Ela balançou algumas vezes e finalmente percebeu o peso, já que o vento que a espada criou quase destruiu uma cadeira. Ela olhou para Draco em choque, e ele simplesmente riu. Vá para a zona de campo da Terra das Riquezas em nossas terras paradisíacas com seu irmão, Kiran e Bela, irmã de Cobra. Ah, e fique à vontade para adicionar seu namoradinho Fitter Cleric também. Draco acrescentou com um sorriso provocador. Slim Fati imediatamente ficou vermelha até as orelhas e fugiu da sala, deixando Draco e seu povo rindo divertidos. Em seguida, ele convocou muitos membros da Umbra que eram importantes ou pessoas em quem ele confiava. Ele entregou-lhes as armas que havia criado especificamente para eles 14 dias após o leilão. Devido às limitações de tempo, ele não conseguiu fazer muitos, mas com uma taxa de fabricação de 1 por hora, ele ainda conseguiu equipar muitas pessoas. Todas essas armas eram semi-lendárias que combinavam com suas classes e estilo de jogo, então eram perfeitas para eles até o final do jogo. Ele os classificou em grupos antes de enviá-los para outras zonas de campo lucrativas dentro das terras paradisíacas. A tarefa deles no futuro próximo era esquecer todo o resto e apenas nivelar suas armas para o rank lendário. Draco raciocinou que quando terminassem, ele deveria estar de volta do tesouro do deus do refinamento. Além disso, ele havia depositado algumas poções aos Sitiangeskis. Eles eram livres para usá-los, mas limitados apenas a situações graves, para que pudessem sair vitoriosos. Afinal, eles não eram como ele, que não podia sofrer nenhuma penalidade de morte. Se eles morressem e seu RNG fosse uma merda, eles largariam as armas. Por exemplo, imagine o que aconteceria se seus companheiros tentassem lutar contra um inimigo como o Killian, o Cocatrice, ou o Veloz Magikind. Esses eram chefes de primeira linha que quase sempre causavam eliminação do grupo. Com um leve sorriso, Draco terminou este mais novo dispositivo avançado de criação espacial. Ele então jogou em seu inventário, onde se podia ver uma pilha de 99 aumentando para 100. O que Draco planejava fazer com eles? Afinal, se ele usasse e vendê-los, estaria cortejando não apenas a morte, mas a destruição. Sem mencionar que 100 deles significavam que ele desperdiçou 100 cristais de éter de alto nível. Que desperdício! Só porque estar no Etherhall permitiu que ele criasse 4 deles por hora não significava. Bem, talvez ele tivesse alguma margem de manobra desde. Suspiro, tudo bem. Deixe o sujeito fazer o que quer então. Draco virou-se para seus filhos e beijou gentilmente, chegando ao ponto de esfregar as bochechas em Hila, que desejava poder se apressar e crescer para que fosse estranho para ele fazer isso. Ele então acenou para seu círculo interno de fofocas, que certamente estava planejando algo tortuoso a portas fechadas. No entanto, ele não poderia se intrometer facilmente, então simplesmente os deixou sozinhos para planejar. Ele foi em direção ao reino da anomalia para pegar Clarente, que estava convertendo cuidadosamente a energia mundana em energia etérica seguindo o comando de Draco. O dragão pigarreou e pulou no ombro de Draco, nem mesmo se preocupando em lhe dar uma olhada. Ele estava claramente infeliz por ter sido transformado em trabalhador, mas Draco simplesmente riu e disse ao sujeito que eles iriam sair para brincar. Ao ouvir isso, os olhos de Clarente se iluminaram e ele instantaneamente ficou enérgico. Ele até deu um tapa na cabeça de Draco e o repreendeu por andar como uma avó, o que fez Draco sorrir amargamente. Logo, os dois chegaram aos portões da cidade-estado. Draco quase sempre piscava para dentro e para fora da cidade-estado, mas hoje ele queria ver como era a gestão das fronteiras de sua cidade. O que ele viu o agradou. As coisas estavam ordenadas e legais. Os que trabalhavam nela eram membros da tribo Nussal, então não havia como alguém entrar furtivamente. O suborno era ainda pior, pois eles iriam bater em você até a morte. Deixando de lado a sua lealdade e a sua riqueza como cidadãos do Estado, não se deve esquecer que eles eram originalmente xenófobos. Foi apenas Draco quem os fez se comportar de forma mais receptiva com estranhos. Então eles tiveram sorte que esses sujeitos os permitiram entrar sem discriminação, tentando abusar da sorte por meio de suborno. Fique feliz por ter parado a 1 centímetro da morte. Se não fossem as ordens estritas, eles não teriam demonstrado tanta clemência. Draco estava prestes a sair quando viu Cobra entrando no estado. A multidão se separou para ele e sua comitiva.
Os guardas da tribo Nissal acenaram para ele e ele respondeu. Afinal, eles eram todos amigos e parentes da cidade-estado de Vita. Draco estava prestes a caminhar até Cobra quando viu um rosto que nunca esqueceria andando atrás do sujeito. Foi o senhor local. Ele usava sua típica armadura cor de bronze com sua longa capa de pele. Seu grande corpo bronzeado ondulava com músculos e seu rosto áspero era bonito de uma forma brutal. Seus olhos também pousaram em Draco, mas ele inclinou a cabeça confuso. Quem era esse insignificante e por que ele estava olhando para sua grandeza como um idiota? Era isso realmente o que significava ser um membro da Umbra? Draco podia sentir a linhagem do Lorde local, mas não conseguia sentir Draco, já que o sujeito a havia trancado por meio de magia subjetiva e controle. Caso contrário, o Lorde local o teria reconhecido facilmente. Draco caminhou até o grupo de Cobra. Cada passo seu pressionou os corações dos membros aqui, e Cobra gemeu. Não foi esse movimento do mestre da guilda de novo. Quem o irritou aqui? Ele geralmente nunca fazia isso, a menos que alguém o irritasse. Agora ele, Cobra, tinha que aproveitar esse tratamento também. À medida que Draco se aproximava, cada membro sentiu suas almas tremerem e tremerem. O andar calmo e a expressão neutra de Draco não revelavam nada, e não se podia sentir nada de errado. Etapa. 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 Badump. 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 O timing foi impecável, e seus passos aumentaram de ritmo à medida que ele se aproximava, agora forçando seus corações a correr para acompanhar seu ritmo. Quanto mais rápido ele se movia, mais rápido seus corações batiam. Muitos apertaram o peito com caretas de dor intensa enquanto sentiam que seus corações iriam explodir no peito. O Lorde local franziu a testa profundamente, pois isso não teve efeito sobre ele. Mesmo que seu coração explodisse em pedaços, ele poderia regenerar um novo em questão de segundos. Seu nível de regeneração estava acima daquele engraçado personagem de quadrinhos que até mantinha um relacionamento com a morte. Justamente quando esses jogadores pensaram que seus corações iriam explodir, Draco parou e seu fluxo sanguíneo voltou ao normal. Ainda assim, eles sentiram um medo intenso neste momento, porque tinham realmente visto o espectro da morte pairando sobre eles. Draco olhou para o Lorde local com interesse, enquanto o Lorde local olhou de volta sem saber como reagir. No momento em que o Lorde local estava prestes a perguntar o que diabos Draco queria, o sujeito caiu na gargalhada e deu um tapinha em suas costas. Quem é esse sujeito bonito? Músculos tão grandes e aura valente. Draco perguntou com admiração nos olhos. Ah! Todo mundo estava confuso. Pela forma como o sujeito entrou, eles pensaram que alguém estava prestes a morrer. Acontece que ele estava aqui apenas para bajular esse sujeito. O Lorde local também riu enquanto dava um tapinha no ombro de Draco. Irmão, o que você está dizendo? Se trata de beleza, como posso me comparar a você? Draco coçou a cabeça com um leve rubor. Isso. Bem, obrigado, irmão. Mestre da guilda, o que você está fazendo aqui? Cobra perguntou confuso. Desde quando Draco era tão gentil com estranhos? É? Mestre da guilda. Todos os que estão aqui congelaram. Nenhum deles tinha estado na primeira guerra de guildas ou no leilão do primeiro jogador, então eles não tinham visto Draco antes. Eles pensaram que ele era um membro aleatório da guilda, mas descobriram que ele era o chefe. Os olhos do Lorde local se estreitaram ao ouvir isso. Então, este é o famoso Draco. PFF, ele é apenas um menino bonito. Ele até parece um filho da puta. Draco continuou a dar tapinhas no ombro do sujeito, mas um brilho escuro apareceu em seus olhos que passou despercebido por todos. Guild Wars capítulo 258. Tempo de moagem. Cobra não tinha certeza do que exatamente deveria fazer nesta situação. Ele conhecia Draco bem o suficiente para saber que algo estava claramente errado. Ele era um assassino treinado que não era mais fraco do que Eva se alguém tirasse suas memórias futuras. Draco pode ter escondido o brilho escuro enquanto acariciava o Lorde local, mas Cobra sentiu aquela leve intenção de matar intensa que foi rapidamente sufocada. Foi tão intenso que ele quase se cagou, e ele era alguém que havia tirado a vida de um ser humano, pelo amor de Deus. Draco soltou o Lorde local e se virou para Cobra. Ah, meu general favorito, Cobra. Qual é o nome desse bom sujeito aqui? O coração de Cobra estremeceu quando Draco olhou nos olhos dele, mas ele manteve seu comportamento estoico e respondeu calmamente.
O nome dele é Local Lord e ele tem a classe oculta elemental Berserker. Ele se juntou a nós durante nossa última campanha de recrutamento e tem treinado com seu grupo desde então. Ele é um dos nossos melhores candidatos e deve ser uma ótima adição aos nossos membros principais devido às suas habilidades de alto nível, bem como às suas habilidades para motivar seus colegas. Cobra deu a Draco um resumo de sua avaliação como Lorde Local, fazendo o colega sorrir levemente. Draco assentiu. Isso parece razoável, mas se tudo o que você está me dizendo for verdade, sinto que ele ganhou uma recompensa extra. Continue levando esses companheiros em um passeio pela cidade-estado, mas depois envie o irmão Lorde Local para Kainu. Preencha o participe do plano de população e faça com que ele seja trazido o mais rápido possível. Cobra de repente entendeu. Ele não era bobo, então sabia um pouco sobre Draco e Eva. Eles eram seres sobrenaturais com habilidades estranhas que os faziam se destacar dos demais. Isto era de conhecimento comum entre os 5 generais, Akainu, Sanji, Jade e Jade. Então, novamente, Jade e Jade tinham algumas habilidades estranhas, marcando-os na mesma categoria. Então, Cobra poderia deduzir que esse senhor local devia ser alguém como Draco, só que o sujeito era aparentemente incapaz de dizer que Draco era semelhante a ele. Isso explicaria seu escandaloso tempo livre para o teste do membro principal que deixou os 5 generais perplexos, bem como sua facilidade em matar monstros durante o treinamento. Sim, tudo fez sentido para Cobra neste instante. Como tal, ele assentiu e virou-se para o Lorde Local. Por favor, siga-me de perto. Seu status aqui agora será diferente, pois você faz parte do plano especial. Mais tarde, iremos escolher um terreno para você construir sua residência. Explicarei mais sobre o assunto naquele momento. O Lorde Local sorriu amplamente. Não tem problema, chefe Cobra. Apenas mostre o caminho. Neste momento, o Lorde Local estava zombando por dentro. Que bando de idiotas sentimentais. Só porque aquele filho da puta o achou agradável aos olhos, ele lhe daria tantos benefícios. Lixo. Quando ele finalmente matasse o sujeito e assumisse o controle, ele se certificaria de corrigir todos esses erros. A Umbra, em suas mãos capazes, floresceria e cresceria a alturas sem precedentes. Pensando assim, o Lorde Local riu por dentro. Esse futuro era verdadeiramente o único caminho a seguir. Quanto a qualquer coisa que estivesse em seu caminho, ele iria lutar ou foder. Qualquer resistência estava lá para ser esmagada por ele. Enquanto eles se afastavam, Draco silenciosamente esfregou o queixo com um sorriso arrepiante que parecia vir de um demônio malévolo que havia avistado uma presa suculenta. Senhor Local, Senhor Local. Eu tinha planejado lidar com você muito mais tarde nesta linha do tempo. Brincar com você nesta fase seria apenas intimidar uma criança. Não há graça em se vingar se você não consegue pelo menos resistir, sendo forçado a lutar e implorar. Mas quem poderia imaginar que sua audácia seria tão grande a ponto de se juntar à minha guilda e até mesmo pensar em assumir o controle? Você até quer capturar Eva e brincar com ela. Esse cara. Draco balançou a cabeça. Se o futuro Lorde Local, que era pelo menos um inimigo astuto e valioso, pudesse ver seu passado, ele simplesmente cometeria suicídio por causa da tolice do sujeito. A versão futura teve que planejar 7 ou mais anos de jogo, plantando sementes e criando favores, tudo para aquele momento em que ele conseguiu influenciar a mente de Eva para a vida de Draco. No entanto, esse cara queria capturá-la assim. Draco estava até preocupado que Eva pudesse encontrá-lo antes que ele executasse seu plano para o sujeito, já que ela seria muito menos razoável do que ele. Era totalmente possível para Eva vender todas as suas memórias futuras para ir em troca de impedi-lo de se desconectar permanentemente, para que ela pudesse torturá-lo por toda a eternidade. Mas seria apenas uma medida provisória. Como prodígio da linhagem Pangu, como eles poderiam permitir que ele ficasse preso por tanto tempo? Tudo o que precisavam fazer era tirar o capacete para libertá-lo. Mesmo que ele sofresse danos mentais, cerebrais, ele poderia regenerá-lo facilmente. Como tal, era preciso tomar medidas mais completas com ele. Breve. Com o tempo, sua tolice o levará direto para minha teia e, quando eu o capturar, você não conseguirá nem implorar por misericórdia. Draco deixou a cidade-estado com esse pensamento final. Ele tinha coisas mais importantes para resolver, e o horrível destino do Lorde Local seria resolvido com o tempo. Clarente ficou em silêncio o tempo todo,
mas não porque fosse bem comportado. Como animal de estimação de combate de Draco, e alguém que já residiu em sua alma, como ele poderia não sentir aquela intenção de matar? Na verdade, Clarence estava tão perto da fonte que ficou mudo e assustado. Foi só quando Draco saiu que ele começou a ofegar como um atleta que havia corrido 16 quilômetros. Droga! Aquele sujeito tentou estuprar sua esposa em sua vida anterior. Por que você tem uma intenção de matar tão intensa por ele? Clarence perguntou bufando. Draco olhou para o dragãozinho com surpresa. Você praticamente acertou em cheio. Clarence ficou atordoado. O quê? Aquele sujeito realmente tentou tocar na rainha Rivetinghnid? Ele está bravo? Clarence não poderia ser culpado. Ele, como muitos outros no mundo, estava com muito medo de Rivetinghnid. Não havia como evitar, já que o traje de Rivetinghnid e a maneira como ela se comportava causavam arrepios nos outros. Como tal, ele se recusou a acreditar que houvesse alguém que pudesse ser tão estúpido a ponto de atacar aquela mulher. No entanto, sem estar ciente dos detalhes mais sutis, um sujeito como Clarence nunca entenderia verdadeiramente. Draco deixou esse assunto de lado e seguiu em direção a Cario City. Ele poderia ter usado o portal sem ter, mas sua capa precisava ter alguma utilidade. Sua habilidade de pescar seria desperdiçada de outra forma. Ao chegar, percebeu que a cidade estava ainda mais movimentada. Por causa da loja Rank 7, bem como da presença da Umbra, Cario City era muito mais popular do que Sturgeon City, a capital. Draco ignorou essas pessoas e continuou a pescar. Depois de mais algumas pescadas, ele chegou a um local onde uma vez travou uma batalha séria, uma terra agora cheia de energias destrutivas. É isso mesmo, ele estava nas planícies arruinadas de Derion. Foi aqui que ele matou seu alter ego, o Cavaleiro das Trevas, que era um clone digital dele com todas as suas habilidades e instintos, bem como sua linhagem. Dark Knight era um clone perfeito dele, faltando apenas suas memórias. Mesmo quando Draco desbloqueou sua linhagem, isso afetou tanto o Cavaleiro das Trevas que ele foi transformado à força. Desde que aprendi magia subjetiva e ativei minhas linhagens, o sujeito também terá acesso a elas. Draco meditou. Afinal, o Cavaleiro das Trevas tinha sido como um espelho dele até agora. Quaisquer mudanças que acontecessem com Draco deveriam acontecer com o Cavaleiro das Trevas, apenas que seriam modificadas para se adequar a ele, já que ele não era jogador nem NPC, mas algo intermediário. No entanto, tudo isso foi especulação para mais tarde. O simples fato era que era improvável que o Cavaleiro das Trevas incomodasse Draco, a menos que Draco lhe causasse mais dor. Ele provavelmente deveria estar vagando pelo mundo, tentando entender o significado da vida. Draco foi até a fronteira das planícies arruinadas de Derion e cheirou a energia da destruição que ali permanecia. Ele suspirou de prazer e entrou no local sem hesitar. Draco gemeu assim que o fez, mas o som foi rapidamente abafado pela vergonha. No entanto, ser banhado pela energia da destruição assim era bom demais. Era como crescer numa cidade cheia de poluição, onde o ar cheirava merda, o mundo era cinzento e o céu escuro, e depois de atingir a maioridade, mudar-me para um lugar onde o ar era fresco, o sol estava quente e o céu estava claro. Aquela sensação de respirar oxigênio limpo, ou aquela sensação de beber água fresca depois de um treino, era o que Draco estava sentindo agora. No entanto, Fukikikik. Clarence não poderia dizer o mesmo. A energia de destruição aqui atacou como se ele fosse um pedaço saboroso, chiando em sua pele como se estivesse em uma grelha. Pedaços de sua carne caíram e ele só conseguiu uivar enquanto tentava escapar. Draco franziu a testa e acenou com as mãos. O ambiente destructivo energia imediatamente se tornou dócil e coquete, como uma filha travessa tentando persuadir o pai a gastar mais dinheiro. Draco balançou a cabeça com um sorriso e ordenou que não machucasse Clarence. A energia ambiente aparentemente obedeceu e Clarence sentiu-se livre. Ele ficou atordoado no início, depois lembrou que essa energia foi criada por Draco. Bem, especificamente, foi criado quando um orbe da destruição do dragão negro de Draco colidiu com um orbe da destruição do Cavaleiro das Trevas. Mas ei, de quem o Cavaleiro das Trevas era um clone. Como tal, pode-se dizer que esta energia veio toda de Draco. Draco derrotou Dragorugil e Fragarashi. Com um suspiro, ele balançou as duas espadas preguiçosamente enquanto se aquecia, embora não fosse necessário.
Acontece que já fazia um tempo desde a última vez que ele saiu para massacrar monstros em busca de experiência, e desta vez o veria enfrentando o tipo mais difícil para uma pessoa de Rancon. É isso mesmo, Draco iria solo em toda a Ruined Plains of Derion, que estava cheia de monstros do vazio esperando pela ativação do evento do abismo. Era algo que só ele poderia fazer, embora Rivetingnicht pudesse facilmente ter surgido, mas ela teria que dedicar um pouco da energia da linhagem para se defender para poder lutar. Afinal, mesmo que Draco lhe desse um passe para entrar através de sua manipulação, isso significava apenas que a energia da destruição não tentaria ativamente prejudicar as pessoas. Basicamente, era como uma névoa tóxica consciente. Se ele perseguiu você, isso foi ruim, mas se não, isso não mudou o fato de que todo esse lugar estava cheio dele. Afinal, apenas cheirá-lo ainda mataria você de uma só vez. Draco viu o primeiro monstro aí próximo, e ele estava atualmente usando sua energia abissal para atravessar esta região de destruição. Não se deve esquecer que o orbe da destruição de Draco poderia destruir os destruidores do vazio do Capitão Rank com relativa facilidade naquela época. A Destruction Energy ficou em quarto lugar no ranking de energia por uma razão, enquanto a Abyssal Energy nem estava entre os 10 primeiros. Como essas coisas vis poderiam resistir? Quando Draco saltou para cortar o monstro em pedaços, Clarente também rugiu, jorrando fogo para cozinhar o monstro em um churrasco escaldante. Felizmente, Draco tinha um item muito importante com ele que tornou esta jornada ainda mais lucrativa do que antes. Chave do Abismo, item de evento classificação, lendário efeitos, passivo 1, absorção do abismo. O possuidor da chave do abismo pode absorver energia abissal e convertê-la em energia etérica. Passivo 2, proteção do abismo. O portador da chave do abismo e seus seguidores ficarão imunes aos efeitos negativos da energia abissal. Ativo 1, tesouro abissal. A ativação desta habilidade transporta o usuário e seus seguidores para o tesouro abissal. A chave irá quebrar depois que isso for ativado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.